Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu, e no vídeo de hoje a gente veio trazer todas as informações de Fluminense e San José, segundo jogo do Renato Gaúcho comandando o time do Fluminense, e a gente está com uma expectativa muito grande de mudanças nesse time para o jogo de hoje, então a gente vai trazer todas as informações ao longo dos próximos minutos, mas antes da gente falar da provável escalação do Fluminense, eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, deixa o like aqui no canal e também deixa aqui nos comentários qual é o seu palpite para o jogo de hoje. Antes da gente falar as informações, eu só queria te fazer um convite. Depois de muito tempo, a gente conseguiu chegar ao nosso plano de membros. Então, se você puder dar uma moral pra gente, a gente está com 3 planos de membros aí, você entra lá e seja membro do canal Falando de Flu. O primeiro membro vai ganhar um prêmio aqui, então não deixe de ir lá conferir e dar essa moral para Falando de Flu. A gente está com muitos projetos para esse ano, mas para os projetos se concretizarem, a gente está com o plano de membros, tem o Pix do Falando de Flu, tem o Superchat das lives, então, você dando essa moral, você vai nos ajudar a chegar cada vez mais longe nisso. Agora, sem mais delongas, bora para o vídeo de hoje. E eu quero falar um pouquinho, né, de como o Renato Gaúcho deve montar esse time do Fluminense para enfrentar o San José. Primeiro jogo do Fluminense, o Renato Gaúcho não fez uma modificação de um jogo para o outro, mas nesse jogo ele vai ter que fazer, no mínimo, uma modificação, que é a saída do Guga e a entrada do Samuel Xavier, de certeza, porque o Guga tem um problema físico, vai ficar 45 dias afastado e não vai poder jogar, aproximadamente, né? Então, o Fluminense, como que o Fluminense deve vir para o jogo de hoje? Eu botei aqui uma provável escalação do Fluminense, eu não acredito em muitas mudanças, não. Eu acredito muito no Fluminense vindo com Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Ignacio Freitas, né? A única dúvida que eu tenho nessa escalação é essa, se o Renato vai fazer a manutenção do Freitas ou se ele vai vir com o Ignacio. Eu, particularmente, acredito que ele vai fazer a manutenção do Freitas, porque o Freitas fez uma partida ok no último jogo, né? Thiago Silva, capitão, né, líder do nosso time, e René na lateral esquerda. No meio de campo, a gente vai ter o Martinelli, o Hércules, juntamente com o Lima. No ataque, John Arias, Germancano e Canóbio. Por que eu acredito que esse deve ser o time do Fluminense? Os jogadores mais questionados do time do Fluminense, que era o caso do René, do Freitas, do próprio Lima, até mesmo do Hércules, fizeram uma boa partida contra o Fortaleza, contra o Red Bull Bragantino no final de semana. Então, eu não acredito no Renato fazendo modificações no time. Ele deve continuar com o mesmo time, com a mesma formação. Eu acho que a única mudança que a gente vai conseguir observar nesse jogo vai ser semelhante à que teve no primeiro jogo dele. Um time com uma postura diferente, né, muito mais vontade de jogar e alguns encaixes de marcação. Eu acredito que ele vai ter conseguido dar uma evoluída nesses 3 dias de trabalho. Qual encaixe de marcação você está falando, Diego? Eu acredito muito que o time do Fluminense vai conseguir pressionar ainda mais no bloco alto, ainda mais pela fragilidade que o San José deve ter. Não deve ser um time muito forte, né? O principal jogador deles é a altitude, e ele jogando fora da altitude não deve oferecer tanta resistência para o Fluminense. Então, eu acho que é um bom teste para o Renato Gaúcho. Subir as linhas, conseguir marcar pressão, e também, uma das coisas que eu achei que no último jogo a gente deixou um pouco a desejar, foi na questão da marcação bloco baixo-médio. Como que o nosso time vai agir dessa forma? Embora eu acredite que o San José não vai atacar muito o Fluminense, mas vai ser legal a gente ver como que esse time do Fluminense vai se posicionar relacionado a isso. As modificações que todo mundo espera que pudesse acontecer é o Lescano entrando na vaga do Lima e talvez o Facundo Bernal entrando na vaga do Hércules. Eu, particularmente, não acredito nessas modificações para o jogo de hoje. Pode ser que no decorrer do jogo o Renato Gaúcho até faça alguma modificação dessa. Possa tentar colocar o Lescano para jogar um pouco, possa colocar o Bernal, de certeza vai entrar, né? Porque ou o Martinelli ou o Hércules vão sair. Todo jogo tem sido assim desde o início da temporada, mas eu não acredito desses jogadores sendo lá como titular. Uma outra coisa que pode acontecer também nesse jogo de hoje, que eu acredito que seja até bom, é a possibilidade de o Fluminense construir um placar no primeiro tempo, o Renato Gaúcho fazer algumas experiências, como por exemplo, eu não sei se o Lavega vai ser relacionado para o jogo de hoje, mas caso seja, seria legal a gente ver o Lavega jogando, seria legal a gente ver o Lescano jogando, seria legal a gente poder ver talvez até um dos laterais da base jogando, se for para o banco, né? Nesse jogo, muito provavelmente o Caio Borges deve ir para o banco, a gente não sabe se o Léo Jansen vai para o banco, porque há uma expectativa que o Gabriel Fuentes esteja recuperado e possa estar no banco de reservas, mas eu gostaria de ver alguns jogadores tendo oportunidade. Por quê? O jogo é em casa, o adversário não deve demonstrar ser um adversário tão forte, e o Fluminense tem essa chance de vencer, e vencer bem. Lembrando, né, o Fluminense venceu na estreia o Once Caldas, foi um bom jogo, foi um jogo aceitável do Fluminense lá comandado pelo Marcano, né, logo depois da demissão do Mano Menezes, só que essa vitória do Fluminense lá acabou que credenciou o Renato Gaúcho a poder entrar na Copa Sul-Americana com poucos tranquilidade. Porque se o Fluminense vencer hoje, dependendo dos resultados dos outros jogos, o Fluminense pode abrir até 4 ou 6 pontos para o segundo colocado do grupo. Por quê? O União Espanhola vai jogar contra o time do Once Caldas, o time na primeira rodada empatou, né, União Espanhola e São José, então o Fluminense pode abrir sim uma vantagem. Então, qual é a minha expectativa para o jogo de hoje, tá?
É igual eu já falei, eu espero que o Renato Gaúcho consiga mexer principalmente taticamente no time. Que o time tenha um entrosamento um pouco melhor na fase ofensiva, consiga trocar passes e conseguir criar chances claras de gol e possam ter uma vitória tranquila, né? O Fluminense jogando bem, ter uma vitória tranquila. Porque contra o Red Bull Bragantino, o primeiro tempo do Fluminense foi um primeiro tempo exuberante, só que o segundo tempo foi bem fraco. O time caiu muito de produção e eu espero que nos dois tempos o time do Fluminense consiga manter a mesma produtividade. Em relação a mudanças, eu gostaria muito de ver alguns jogadores sendo testados, mas eu acho que vale um destaque especial para um jogador que eu achei que foi muito mal no último jogo, que é o Canóbio. Eu acho que se o Canóbio não conseguir jogar tão bem, igual ele, jogar mal, né, igual ele jogou no último jogo, eu acho que já vale também o Fluminense fazer alguns testes aí, né, talvez com outros jogadores. Outro ponto também que a gente precisa ficar de olho são com os jogadores que estavam fora da última partida, se eles vão ser relacionados para essa partida. Igual, por exemplo, Gabriel Fuentes. Como eu já falei, tem a expectativa dele voltar a ficar no banco de reservas do Fluminense. E ele é nosso melhor lateral esquerdo. Eu acredito que se o Fuentes ficar no banco no jogo de hoje, dificilmente ele vai entrar. Eu acredito muito que, caso ele esteja 100% recuperado, ele vai ser preparado para o jogo de domingo. Eles não vão forçar ele para não ter uma nova lesão, porque ele é disparado melhor que o René. Também, outro jogador que não ficou no banco na última rodada, que a princípio é por questões de deficiência técnica, por opção técnica, na verdade, é o Lavega. Será que o Lavega vai ser relacionado para o jogo de hoje? Eu acho que seria um bom jogo para o Lavega ser relacionado e talvez a gente até ver ele jogando, né? Porque não teve nenhuma explicação do Fluminense por que ele não foi relacionado para o jogo contra o Bragantino. Apenas não estava na relação. Então acho que seria interessante a gente ter o Lavega no banco hoje e talvez, né, o jogo tá bem tranquilo, bota o Lavega para jogar uns minutinhos para a gente poder ver o moleque jogando. Outro ponto também que eu acho que vai ser interessante, que eu acho que pode ser bom, é o Everaldo, né? Vai ter mais uma oportunidade, muito provavelmente, no jogo de hoje, né? O Germancano, ele não vem aguentando jogar o jogo todo, não é mais o Germancano de 22 e 23, né? São 2 anos mais velho, então ele sempre precisa ser substituído. Então eu acredito que o Everaldo vai entrar no jogo de hoje. E, embora muitas pessoas não gostem muito do futebol do Everaldo, eu acredito que o Everaldo possa, sim, ser um bom reserva para o Germancano. Não é reserva ideal, mas enquanto não chega uma outra peça, eu acho que ele precisa ter uma confiança, né, para conseguir fazer referência, para conseguir segurar a bola lá na frente, porque no jogo contra o Red Bull Bragantino, quando ele entra para fazer esse papel de pivô, de referência, ele não consegue fazer tão bem. E a bola começa a bater e voltar. E isso, para mim, foi um dos problemas que o Fluminense teve de chamar muito o Red Bull Bragantino para o nosso campo. A falta de conseguir segurar a bola lá na frente. Mas hoje é o segundo jogo do Renato, né? Ainda tem muita coisa para acontecer no trabalho do Renato, mas eu espero sim, né? Uma marcação mais encaixada e mais jogadas ofensivas do Fluminense, com triangulações, o time jogando mais próximo, que eu acho que, mediante a isso, a gente pode ter uma boa vitória contra o São José. Lembrando, né, a gente joga contra o São José hoje, aí no domingo tem o Santos, né, jogando às 7h30 no Maracanã, quarta-feira, 7h30, na Arena Corinthians, tem o Corinthians, e no próximo domingo, 6h30, temos o Vitória em casa. Então, ou seja, a gente tem, nos próximos 4 jogos, 3 são em casa. Seria muito legal o Fluminense conseguir fazer bons jogos. Para quê? Para a torcida voltar a confiar no time, voltar a encher o Maracanã e recuperar muita moral desses jogadores aí, que eu acredito que esse ano a gente possa, sim, conquistar títulos. Eu estou botando fé que a gente possa ser campeão dessa Copa Sul-Americana, porque eu acho que o nosso caminho, talvez na Copa Sul-Americana, seja melhor do que na Copa do Brasil, do que outras competições aí. Então, pessoal, esse é nosso pré-jogo. Também falar com a galera. Hoje, às 6 horas, acho que é 6 ou 7 horas, tem um jogo do vôlei. Vai ser no Maracanãzinho, do lado ali da entrada do setor sul. A galera que puder comparecer para assistir o jogo também vai ser legal. Vocês que puderem comparecer lá para dar uma força para as meninas do vôlei. E depois acompanha o Fluminense São José e tomara que o Fluminense consiga vencer esse jogo, o jogo do vôlei e o jogo do futebol. E também lembrando, né, o Fluminense que vai enfrentar o Aparecidense pela Copa do Brasil. A gente fez live ontem falando sobre isso. E hoje também aqui no canal nós teremos pré-jogo de Fluminense e São José, pós-jogo de Fluminense e São José e muitas informações para você, né? Você que vê esse vídeo logo pela manhã, saiba que às 11h30 tem um novo formato de vídeo no canal, né, que eu falando de Flu em 1 minuto. Então, todas as notícias bem breves mesmo, só para você saber o que rolou no dia anterior do Fluminense. Então, acompanhe esse vídeo aí. E mais uma vez eu peço para a galera, deixa seu like, se inscreve no canal caso não seja inscrito ainda. E se vocês puderem também, né, dá uma moral para a gente aí no nosso clube de membros que a gente lançou. Se puder ser membro do canal, vai ser um prazer ter você como membro, dando uma força para a gente. Então, pessoal, é isso que eu queria, recado que eu queria trazer. Saudações tricolores e até mais tarde com o nosso pré-jogo. Abração.